Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Helena e o tema que vos trago aqui hoje, no Psicologicamente Falando, é parentalidade em tempos de pandemia. Com o encerramento das escolas e o confinamento vigente, muitos pais tiveram que conciliar o teletrabalho com os cuidados parentais. E esta realidade, de facto, impõe uma capacidade de adaptação, mas também nos faz sentir mais sobrecarregados e mais desgastados. Com tudo o que está a acontecer, é normal estarmos também mais desanimados, mais ansiosos e mais impacientes. E com isto também podemos acabar por percepcionar o comportamento das nossas crianças mais negativamente. E não nos podemos esquecer que estes também podem estar mais aborrecidos e mais angustiados. Eles também estão num contexto de adaptação e, portanto, também eles deixaram de ter atividades que gostavam de fazer, como por exemplo estar com os amiguinhos ou fazer atividades desportivas, e pode também estarem a passar um momento assim mais difícil para eles. Então é essencial sermos empáticos e validar também as emoções das nossas crianças. É fundamental, a nível familiar, desenvolver uma consciência acerca das emoções e orientar, na medida do possível, o nosso comportamento para aquilo que valorizamos, aquilo que é importante para nós nesta relação. Por exemplo, que esta relação seja uma relação de suporte, uma relação de cooperação, de empatia, de respeito mútuo, o que quer que seja importante para si. E, portanto, estes valores vão guiar a nossa ação. Por muito que aquilo que estejamos a sentir seja uma emoção difícil, que consideramos difícil de lidar, por muito que isso aconteça, estes valores guiam a nossa ação para aquilo que é importante para nós, naquele momento. Imagine então uma interação com o seu filho, um momento em que se sentiu especialmente irritado. Por exemplo, aquele momento em que ele não queria fazer os trabalhos de casa, ou aquele momento em que desarrumou a sala toda, justamente naquele dia que tinha acabado de arrumar, justamente naquele dia em que se sentia cansado, frustrado, que tinha imensas tarefas e se sente injustiçado. É isto que a irritação e a raiva sinalizam, é injustiça. Porquê é que ele me foi fazer isto hoje? E logo hoje? Como é que ele pode? Parece que está a gozar com a minha cara. Muitas vezes é este pensamento que surge na nossa mente, não é? E, portanto, mais do que fazer aquilo que a raiva quer que façamos, que é agir no imediato, mais do que entrar bruscamente e reclamar com o seu filho, gritar e se calhar ter um tipo de comportamento que pense que não é tão útil naquela situação, talvez o ideal seja pararmos e notarmos o que é que eu estou a sentir. E notarmos isto com autocompaixão. Notarmos no sentido de pensarmos, realmente estou a sentir irritação, estou a sentir raiva, isto está a ser mesmo difícil para mim sentir isto. Notarmos com esta compaixão, sem nos criticarmos. E depois disto, é importante respirarmos e acalmarmos o corpo e acalmarmos a mente. Respire profundamente as vezes que for necessárias. E depois aí pense, como é que eu quero agir? Pode fazer aquilo que a emoção quer que faça, mas aqui já é uma escolha sua. Já teve tempo de perceber efetivamente o que pensa e o que sente. E tem agora a oportunidade então de escolher como é que age. Pode escolher então direcionar-se para aquilo que a emoção quer ou, pelo contrário, fazer outra ação que considere útil e que vá de encontro àquilo que valoriza naquele momento. E quando refletir sobre isto, pense exatamente nisto. O que é importante para mim? Quais são os valores que são importantes para mim nesta relação? O que é que eu quero que esta relação seja caracterizada? E mediante isso escolha. Escolha fazer então o que é importante para si. E se a sua escolha, por exemplo, for ir à sala falar com o seu filho, note o modo como entra na sala. Note o tom de voz que usa. Muito mais do que aquilo que dizemos é a forma como o dizemos. O nosso comportamento verbal é muito mais informativo do que aquilo que dizemos e a criança vai reagir a isso. E, portanto, quando for falar com o seu filho, comece por descrever a situação, cingindo-se aos factos. Diga exatamente, olha, cheguei à sala e isto está bastante desarrumado. E depois expresse aquilo que isso lhe fez sentir, aquilo que sente.
uma forma genuína e verdadeira. Procure também notar os sentimentos do seu filho e a perspectiva dele. Questione, valide e, portanto, seja assertivo naquilo que é importante para si. Peça aquilo que pretende e procure uma solução, uma forma de lidar eficazmente com esta situação. Após isto, reforce o comportamento do seu filho com um elogio sincero. Apesar de muitas vezes isto parecer diferente do habitual e nem sempre conseguimos pôr em prática estas coisas, isto é importante porque a nossa ação está guiada pelos nossos valores pessoais, aquilo que eu valorizo nesta relação. E ensina ao nosso filho uma coisa importante, que é há outras formas de lidar com estas emoções. E ele vai aprender mais com aquilo que você faz do que com aquilo que você diz de facto. Mais do que dizer que ele, quando se sentir irritado, tem que respirar, é o seu filho notar que você, quando se sente irritado, respira e só depois é que age. Para, pensa e depois age. É isto que é a mensagem importante para os nossos filhos. E outra questão aqui que eu devo ressalvar é que isto não é fácil de se fazer e muitas vezes, de facto, pode até não o conseguir fazer de todo. E quando notar que não o fez, não se critique, não se julgue, apenas pense, qual foi o obstáculo? Porquê que eu não consegui? Pense qual foi o obstáculo e depois pense como é que eu vou ultrapassar das próximas vezes. Esta é a minha recomendação para esta semana. Por hoje é tudo, até para a semana, aqui no Psicologicamente Falando. Até lá, já sabe, cuide-se com carinho.